Olá, eu sou a professora Marilza Aparecida Pavese. Nós vamos trabalhar a disciplina de metodologia científica. Eu sou formada em administração, eu tenho especialização tanto na área de administração quanto na área da educação. Eu sou mestre em educação e neste momento eu sou doutoranda também da área de educação. Eu tenho trabalhado há diversos anos, quase que há 20 anos, com a disciplina de metodologia da pesquisa, metodologia científica. Eu sou apaixonada pela área, eu gosto muito de pesquisa, eu gosto muito de estudar. E eu considero a pesquisa como uma fonte de conhecimento extremamente importante. Claro, nós vamos ver na aula de hoje que não é a única fonte de conhecimento, mas, sem dúvida, ela é a linha mestre da aprendizagem em termos de desenvolvimento de ciência, e as demais áreas do conhecimento, as quais nós vamos estudar todas elas hoje, são auxiliares para a área da metodologia científica ou do conhecimento científico. Então, antes de nós darmos continuidade à nossa aula, eu te convido a ir lá para o quadro para nós vermos qual é o estudo da nossa aula de hoje. Muito bem, nós vamos trabalhar então dando início aos estudos, ao nosso estudo específico da metodologia científica. Inicialmente nós vamos identificar o que é conhecimento. Existe diferença quanto à formação dos diferentes tipos de conhecimento? Será que todos os conhecimentos, sejam ele o conhecimento popular, seja ele o conhecimento filosófico, eles são construídos de formas diferentes? Para isso, nós vamos, então, procurar entender o que é o conhecimento, como, então, ele é produzido, as formas desenvolvidas, sua relação com as transformações sociais, tanto que o conhecimento ele tem papel fundamental no desenvolvimento do homem. Ainda nós vamos distinguir as identidades e diferenças entre os tipos de conhecimento. Nós vamos compreender de que forma o senso comum, e também nós vamos definir o que é senso comum, pode originar um conhecimento científico. Será que o senso comum ele é importante para a criação ou para o desenvolvimento do conhecimento científico? Nós vamos ainda analisar os motivos que devem subsidiar a adoção do conhecimento científico e, finalmente, nós vamos compreender a necessidade da adoção de procedimentos éticos na orientação das ações. Então, nós vamos realmente dar introdução à área do conhecimento. Nós vamos começar pelo conhecimento de senso comum, vamos trabalhar o conhecimento filosófico e vamos fechar a nossa aula com o conhecimento científico, sua definição e suas vertentes. Antes de nós darmos continuidade e ver qual é a nossa situação geradora de aprendizagem, eu te convido a ver o vídeo de abertura da nossa aula. Até breve. Olá, seja bem-vindo à primeira unidade de metodologia científica. Eu estava pensando sobre esse tema e olha que engraçado, o pensamento científico realmente está por toda parte. Imagina que você chega em casa um dia, pega o controle remoto, aperta o botão para ligar a TV, mas ela não liga. Na hora surge uma questão na sua cabeça. O que será que está acontecendo? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Então o que você faz para resolver esse problema? O mais natural é criar algumas hipóteses. Uma primeira hipótese possível é: a TV está desligada da tomada. Mas quando você vai conferir, vê que ela está plugada na tomada sim, ou seja, essa hipótese está descartada. Ok, então você parte para uma outra hipótese. Acabaram as pilhas do controle remoto. Aí você troca as pilhas, aperta o botão de novo, nada ainda.
mais uma hipótese descartada após um experimento prático. Enfim, podemos citar diversas outras hipóteses para a resolução deste problema. Isso não importa muito. O que importa é que você usou técnicas de investigação do método científico para resolver o seu problema. Quer ver? Primeiro, você identificou um problema. Depois, levantou hipóteses. Em seguida, fez testes. Quando falharam, você voltou a propor hipóteses para o problema. E você fez tudo isso de maneira inconsciente. Não é incrível? Na verdade, nós fazemos isso o tempo todo no nosso dia a dia. O papel da metodologia científica é justamente tornar este processo consciente, ou seja, oferecer respostas e criar explicações racionais sobre os fatos que acontecem no mundo ao nosso redor. É sobre isso que nós vamos começar a estudar a partir de agora. A própria palavra ciência vem do latim, que significa conhecimento. Então, nessa unidade, nós vamos identificar alguns tipos de conhecimento que foram muito importantes na história da humanidade. São eles o senso comum, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico e o científico. Com base nesses 4 tipos de conhecimento, nós vamos articular toda a teoria desta unidade para entender como essa teoria se aplica nas nossas práticas cotidianas e profissionais. Te convenci? Ainda não? Bom, então dá uma olhada em como os métodos do conhecimento científico ajudam a sociedade a avançar. Você já pensou em poder calcular a quantidade exata de vitamina C presente em um copo de suco de laranja, por exemplo? Pensando nisso, pesquisadores do Laboratório Nacional de Nanotecnologia e do Laboratório Nacional de Luz Síncroton desenvolveram um sensor nanotecnológico de papel, que no futuro pode ser comercializado como um detector portátil, auxiliando as indústrias alimentícia, farmacêutica, química e até cosmética. A pesquisa com as nanopartículas, ela começou primeiro da observação que vimos na literatura, que as nanopartículas tinham mudança de cor na presença do ácido ascórbico. Então, queríamos ver se essa mudança de coloração ficava no papel. O interessante de estudar as nanopartículas e o ácido ascórbico está que a vitamina C é uma vitamina que ela é encontrada nas frutas e é importante ter essa medida para a gente saber a qualidade da fruta de suco de laranja e os medicamentos também. Com os resultados positivos da primeira hipótese levantada, os pesquisadores seguiram para a próxima etapa da pesquisa. Conseguiram uma explicação científica do processo de interação entre o papel, as nanopartículas e a vitamina C. Como nós tínhamos nanopartículas, que são coisas realmente muito pequenas, nós tínhamos que utilizar uma ferramenta que fosse capaz de nos dar um panorama de como a nossa amostra estava. Então, nós utilizamos a radiação síncrotron como uma forma de visualizar por que o nosso sensor estava dando resultados positivos para a vitamina C. Para ter acesso a um desses laboratórios abertos dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, localizado em Campinas, no interior de São Paulo, é preciso submeter uma proposta de pesquisa que é avaliada por um comitê de pesquisadores. Por isso, é importante ter um rigor científico antecipando cada etapa do experimento, como ressalta o diretor do Laboratório Nacional de Luz Síncroton. Comitês, quando eles vão julgar uma proposta, eles tentam pesar vários aspectos dessa proposta. O primeiro deles é justamente quão bem escrita está a proposta, ou seja, quão bem fundamentada cientificamente ela está, ou seja, se o pesquisador escreve bem, descreve com rigor a proposta, o que ele quer fazer e tem uma ideia clara de quais são as etapas do experimento dele e quais são os desafios que ele vai ter que seguir durante o experimento e mesmo depois na análise dos dados, na preparação da amostra, as chances de sucesso são muito maiores, porque justamente ele já mentalizou todo o experimento antes de vir fazer. Isso é fundamental. Tá vendo? A importância do conhecimento científico pode ser vista desde a resolução de problemas cotidianos, como ligar a TV da sua casa, até contextos mais complexos, como o desenvolvimento de um projeto. Existem diferentes tipos de conhecimento.
Nesta unidade, você deverá aprender a identificar cada um deles e ainda compreender a importância do seu uso, em especial o científico, na resolução de problemas profissionais. É a partir do conhecimento científico que nós vamos ter insights e encontrar os diferenciais que vão garantir o sucesso de nossas iniciativas. Ok, agora que já temos isso em mente, vamos fazer uma transposição do que acabamos de falar para a SGA dessa unidade. Nela, vamos conhecer a história de Gustavo. Ele é de uma cidade cujos moradores enfrentam um problema de racionamento de água. O Gustavo notou que muitos moradores estavam mal informados sobre a questão do uso da água e, por isso, procurou uma empresa para uma parceria. Sua ideia é realizar um projeto social de conscientização e informação aos moradores. Em outras palavras, as SPs desta unidade serão uma ótima oportunidade para colocar os nossos conhecimentos, principalmente o conhecimento científico, em prática. Muito bem, então, agora é com você. Acesse o livro didático, as web-aulas e também todo o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de também fazer as pré- e pós-aulas de cada sessão. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima! Viu como o conhecimento científico é importante? Na verdade, a pesquisa científica que gera o conhecimento e, consequentemente, a ciência, que nós já vamos ver, o conceito de ciência, eles são praticamente a base de todo o desenvolvimento, a evolução, o que nos permite estar aqui hoje, você aí, nas diversas regiões do país, eu aqui em Londrina, é exatamente a pesquisa e o desenvolvimento de novas formas de comunicação, no caso da nossa educação à distância. Mas o conhecimento científico ele é aplicado em todas as áreas do conhecimento. Antes de nós passarmos efetivamente para as nossas situações problema, eu te convido a ir lá para o quadro para nós falarmos um pouco sobre os conhecimentos prévios, ou seja, os conhecimentos importantes para um melhor entendimento da nossa aula. E o primeiro deles é exatamente o que é ciência? Qual será que é o conceito? O que define a ciência? A ciência, na verdade, é aquele conhecimento sistematizado, ou seja, é aquele conhecimento que é desenvolvido por meio de um método científico, ou seja, o resultado que eu consigo numa pesquisa que eu faço em qualquer área, ela pode ser comprovada, e nós vamos ver isso mais em detalhes ainda nesta aula, em qualquer lugar do mundo, ok? E aí nós chegamos e nos dirigimos, então, ao conceito de metodologia. E o que será que é metodologia? Na verdade, ela é o caminho para se construir o conhecimento conhecido relacionado à ciência. Então, através da metodologia, eu vou determinar como pesquisar dados ou fazer experimentos para chegarmos e definirmos no que é a ciência. E quais são, então, os tipos de conhecimento? Bom, nós vamos ver em detalhes também, mas como nós vimos no próprio vídeo de abertura, nós temos 4 tipos de conhecimento. O conhecimento popular, o conhecimento religioso, o científico e, efetivamente, o conhecimento científico. E, finalmente, desenvolvimento. Bom, e qual seria, então, a relação entre desenvolvimento e conhecimento científico? Acho que nós já demos algumas dicas em relação a isso, né? Sem a pesquisa científica, sem a ciência, sem o conhecimento científico, o desenvolvimento fica extremamente prejudicado. Por quê? Porque através da pesquisa baseada em métodos é que se constrói um verdadeiro desenvolvimento. Vamos voltar lá para o quadro então, para nós vermos qual é a situação geradora de aprendizagem de hoje?
Bom, somente relembrando rapidamente, o Gustavo mora na cidade de Molhados e está enfrentando a falta de água em razão do racionamento programado. Esta situação, por vários motivos, gerou revolta e muitos protestos por parte da população. Para tentar melhorar a situação, então, o Gustavo pretende desenvolver um projeto de conscientização da população da cidade. De que forma o Gustavo poderá utilizar o conhecimento científico para escrever tal projeto? Pensando nas questões a serem resolvidas, inicialmente no bairro onde ele reside e posteriormente para toda a cidade? Muito bem, então, baseando-se nessa situação geradora de aprendizagem, eu te convido então para nós passarmos para a nossa primeira situação-problema. Vamos lá para o quadro? E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações-problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações-problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação-problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Como os conhecimentos existentes e a idealização de melhorias em uma comunidade serão transformados por meio de um projeto em ações concretas para solucionar os problemas apresentados? Que escolhas devem ser realizadas dentro deste projeto que o nosso protagonista aqui da história vai desenvolver para que essas soluções realmente aconteçam? Será que, baseando-se no conhecimento da população ou no entendimento da situação pela população, ele vai realmente identificar soluções viáveis? E, finalmente, quais procedimentos caracterizam esses tipos de escolha? Muito bem, então vamos trabalhar a nossa primeira problematização da nossa situação problema 1. Primeiro, metodologia. Como nós falamos, então, a metodologia, ela é simplesmente um caminho para se atingir um determinado fim. Também pode ser conceituada como o estudo dos métodos. E esta metodologia, ou os métodos, ou ainda métodos e procedimentos de trabalho, ou seja, nós temos diversos conceitos para a metodologia. Mas, basicamente, pode-se definir como aquele caminho ou aquela base de trabalho que vai te levar a atingir um determinado objetivo. Ou seja, que vai me levar a desenvolver conhecimento. E qual é o conhecimento que nós recebemos? Bom, nós temos diversos, até chegar no conhecimento científico. Inicialmente, nós aprendemos ou nós adquirirmos conhecimento quando nós aceitamos como certo aquilo que nos é ensinado, aquilo que nos é imposto, como, por exemplo, a educação que nós recebemos dos nossos pais, a educação que nós recebemos das nossas professoras lá na pré-escola, dos nossos professores aqui em sala de aula também. Normalmente nós entendemos que esse conhecimento nos é passado e é um conhecimento correto. Além disso, também, nós costumamos tomar como referência aquele conhecimento que é passado por pessoas que respeitamos, que nós julgamos ter maior conhecimento do que nós, geralmente pessoas que nós consideramos sábias, pessoas que nós identificamos como extremamente experientes dentro daquele conhecimento que está sendo desenvolvido.
Então, o conhecimento ele é produzido também durante toda a nossa vida. Desde que nós nascemos, na verdade, nós produzimos esse conhecimento e todo esse conhecimento colabora para o conhecimento que é desenvolvido pela pesquisa científica. Vamos voltar lá para o quadro para darmos continuidade? Muito bem. Como nós já falamos, então, o conhecimento... ele é aquele conhecimento, o conhecimento ele é criado das formas que nós já falamos. E como é que ele se constrói? Ele se constrói, então, por meio da relação que existe entre o sujeito e o objeto de estudo. Ou seja, o sujeito é aquele que quer saber e o objeto é aquilo que se quer conhecer. Então, através dessa relação, dessa pesquisa, eu desenvolvo o conhecimento. Como que você aprende desde que você nasceu? Não é pela curiosidade, não é pelo interesse que você tem neste ou naquela informação? Então, os diferentes tipos de conhecimento, eles surgem, então, pela maneira como você, sujeito, estabelece a relação com o seu meio, com o objeto de estudo. Ou seja, está muito relacionado o conhecimento que você desenvolve à sua experiência de vida. E dentro da sua experiência de vida, você normalmente convive e se depara com 4 tipos de conhecimento. Este conhecimento que nós estamos trabalhando aqui seria o conhecimento científico, que nós já vamos falar dele e nas próximas situações, problemas, nós vamos falar dos demais, em todos eles em detalhes. Então, agora basta que a gente dê realmente uma pincelada nesses 4 conhecimentos. O primeiro deles, o conhecimento de senso comum. E o que é senso comum? É aquele conhecimento popular, aquele conhecimento que nós aprendemos de vivências, de experiência com nossos pais, nossos avós, nossos colegas de trabalho, nossos amigos. Então, é aquele conhecimento que não tem uma base científica, que é, na verdade, a nossa experiência de vida, ok? O conhecimento religioso é aquele conhecimento que nós adquirimos quando nós frequentamos uma determinada religião e seguimos aqueles preceitos que são pregados por aquela religião. O conhecimento filosófico, que é baseado basicamente em descobrir a razão dos acontecimentos, ou seja, por que as coisas acontecem. E, finalmente, o conhecimento científico, que é desenvolvido exatamente por meio de uma pesquisa metodológica. E aí nós vamos falar rapidamente quais são as características básicas de cada um desses conhecimentos. Vamos inicialmente falar do conhecimento, então, do conhecimento popular. Ele é valorativo. Por que ele é valorativo? Porque ele se fundamenta basicamente em valores, em emoções. Ou seja, eu valorizo ou não aquele conhecimento de acordo com os meus valores de vida. Se é uma pessoa crente em Deus, por exemplo, eu vou acreditar na existência desse Deus e vou dar valor a ele. Se eu não sou crente em Deus, para mim, o conhecimento religioso não vai ter o menor. Oh, perdão, eu estou falando do conhecimento popular, perdão. Ele é valorativo por quê? Porque ele tem valor para mim. Ok, eu aprendi com os meus pais, por exemplo, que eu devo ser uma pessoa honesta, que eu devo ser uma pessoa que me porto de forma ética e etc. Então, neste caso, realmente, como eu te disse, é pelas emoções, é pelos sentimentos que eu tenho de valorizar aquela aprendizagem, aquele conhecimento que eu aprendi no meu dia a dia. Ele é reflexivo, por quê? Porque ele reflete a sua realidade de vida. Ele é sistemático, por quê? Existe sistema, existe uma forma, existe um método para você aprender o conhecimento popular? Certamente que não.
ele é verificável. Sim, porque ele pode ser confirmado, ele diz respeito àquilo que se percebe no seu dia a dia. Eu quero dar um exemplo para você de um conhecimento popular que as pessoas realmente até acreditam que ele existe, muitas pessoas utilizam, mas que cientificamente não existe nenhuma prova real. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar do suco detox. É aquele suco que utiliza algumas ervas, algumas verduras, algumas frutas, que diz que desintoxica, que limpa o organismo e etc. Isso foi criado por um conhecimento popular, realmente não existe nenhuma pesquisa científica efetivamente comprovando de que esse conhecimento é real. Mas, para quem acredita, utiliza diariamente ou periodicamente esse suco detox porque acredita em sua eficiência. Vamos voltar lá para o quadro? Muito bem, dando continuidade, então, ele é falível e inexato. Por quê? Porque se baseia e se conforma com o que você ouviu dizer a respeito, como nós falamos ali do suco detox. Tá? O conhecimento científico, nós vamos comentar ele por último, vamos para o conhecimento filosófico e da mesma forma, então, ele é valorativo, ou seja, ele tem valor realmente para as pessoas que acreditam na filosofia, né? Aquelas pessoas que valorizam a filosofia. Ele é racional. Por quê? Porque o conhecimento filosófico, ele busca identificar a razão do porquê que os fatos acontecem, porquê que as coisas acontecem. Ele é sistemático, porque ele se baseia em hipóteses, por que isto ou este fato, esta situação aconteceu ou não. Ele é não verificável, por quê? Porque ele é inexato. Os enunciados das hipóteses filosóficas, elas não podem ser confirmadas. Tá? Quem leu, por exemplo, um livro chamado O Mundo de Sofia, vai entender bem essa afirmação do não verificável, uma história bastante interessante, mas nós vamos falar em detalhes do conhecimento filosófico ainda hoje. Ele é infalível, por quê? Porque quem acredita que realmente as coisas acontecem por uma determinada razão, para este indivíduo é uma coisa exata, então ele é infalível e, consequentemente, ele é um conhecimento exato. O conhecimento religioso, como eu estava falando lá no início, ele é valorativo por quê? Porque ele é baseado em emoções. Se eu valorizo aquele conhecimento, aquele Deus no qual eu acredito, ele tem valor para mim, caso contrário, não. Ele é inspiracional, ou seja, quando eu acredito nesse Deus, ele me inspira. Ele é sistemático, porque as religiões normalmente têm um sistema, normas, regras que eu devo, como religioso, acreditar. Ele é não verificável, porque se existe um Deus, esse Deus ele é totalmente intangível ou inatingível. Eu acredito, mas eu não posso provar que ele existe. Ele é infalível para o crente, porque o crente, aquele que acredita, sempre vai acreditar e ter certeza de que se ele sempre irá protegê-lo e atender a seus pedidos. E ele é exato, porque ele é exato. Porque aquele que acredita em um Deus maior, ele nunca vai duvidar da sua existência. E como que a gente resolve a situação problema 1, então? O nosso objetivo é demonstrar o método e não verificar o resultado final, entendeu? Nós não estamos aqui buscando qual vai ser o resultado do projeto que o Gustavo vai implantar. Nós vamos estudar o método que ele vai aplicar. Então, nós vamos entender como o Gustavo utilizará o pensamento científico para desenvolver esse projeto e conscientizar a população. Nisso, então, ele precisa, acima de tudo, deixar muito claro os seus objetivos, ou seja, o que ele pretende concluir lá no final da sua pesquisa. Ele deve identificar os problemas enfrentados. E quais são? As mudanças climáticas, como nós já vimos,
consequentemente, as mudanças climáticas causando falta de água e não somente elas, a falta de interesse e entendimento pelos moradores das causas dessa falta de água. A questão a ser respondida, então, neste caso, por meio deste projeto é como a informação e a conscientização podem se transformar em ações para a solução dos desdobramentos referentes à falta de água? E qual a real origem dessa falta de água? Muito bem, então, a partir do momento que ele conseguir identificar isso, ele vai concluir que ele precisa pesquisar sobre as mudanças climáticas e o que elas estão influenciando na falta de água do município. Além disso, ele precisa levantar evidências para provar à população que não é a prefeitura, efetivamente, não é um problema político da prefeitura, mas sim a falta de água é consequência não só da mudança climáticas, mas também, como nós veremos ao longo dessa aula, que existem outros problemas evidenciáveis. Além disso, então, ele precisa, como nós falamos que o conhecimento científico ele é desenvolvido metodologicamente, ou seja, o que eu identificar aqui, qualquer pessoa que faça uma pesquisa na Grécia, na Itália, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, utilizando as mesmas condições, a mesma base científica, ele vai chegar às mesmas conclusões, aos mesmos resultados. Ou seja, eu sempre preciso obter dados verificáveis e analisar as informações, então, que ele obteve para confirmar se esses dados realmente são verificáveis. E, finalmente, baseando-se em todas essas informações que ele colheu, ele vai definir as ações para a solução do problema que ele identificou. Então, o que o Gustavo precisa fazer? Ele precisa fazer uma pesquisa inicialmente para se engajar, para conhecer quais são as causas, identificar exatamente qual é o problema que a população de Molhados está enfrentando, por que esses problemas existem e quais são as causas que estão causando revolta na população de Molhados. Principalmente, quais são as causas que estão fazendo com que os moradores, né, a população da cidade, se volte contra a prefeitura. Será que a prefeitura realmente é a grande causadora dos problemas que o município está enfrentando? Não sei. Através da nossa unidade 1 e da nossa pesquisa científica, nós vamos descobrir. Voltamos já para a nossa segunda situação problema. Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas, ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Muito bem. Percebeu? Agora nós vamos procurar identificar, então, baseando-se nos dados, nas orientações que o Gustavo recebeu lá na situação problema 1, de como ele deve proceder para identificar os problemas da cidade de Molhados, nós vamos, então, para a nossa segunda situação problema. Vamos lá para o quadro? Muito bem. Na situação problema 2, o Gustavo deve escrever um projeto para conscientização sobre a falta de água. Então, ele já mais ou menos identificou por que existe, por que está fazendo, por que está acontecendo, né? Por que a população da cidade está enfrentando a falta de água.
Para isso, então, ele resolve conversar diretamente com os moradores do município sobre o problema e procurar identificar o que está acontecendo, quais são as demais causas que estão provocando a falta de água, além das mudanças climáticas. Somente as mudanças climáticas, ele concluiu, através lá das suas pesquisas iniciais, que elas não são o suficientes, ou apenas elas não seriam razão para o tamanho da falta de água. Além disso, ele quer entender por que a população está sendo multada. Porque eles estão reclamando que é uma forma da prefeitura angariar dinheiro. Será que é isso mesmo? Então, nesta situação, problema, nós devemos ajudar o Gustavo a identificar o motivo pelo qual esses protestos estão acontecendo e buscar uma solução para isso. Então, inicialmente, o Gustavo precisa entender, porque, na verdade, para que ele consiga elaborar um problema real de pesquisa, para que ele consiga identificar hipóteses para as possíveis causas do problema, ele precisa entender o problema. E a melhor forma dele entender o problema é conversar com as pessoas envolvidas, é fazer uma pesquisa de campo, pode-se dizer que é o termo que nós usamos na metodologia científica. E procurar identificar, junto às pessoas, junto à população da cidade, ou seja, ao conhecimento popular, o que é que eles estão entendendo sobre essa falta de água. Vamos lá para o quadro, então? Muito bem. Inicialmente, então, nós vamos identificar com detalhes agora o que é o conhecimento popular ou o conhecimento de senso comum. Esse conhecimento popular ou conhecimento de senso comum, ele é baseado na educação informal, na imitação, na experiência profissional. Você se lembra que nós falamos que nós temos como exemplo de vida, até de crescimento, os nossos pais, nossos avós? Nossos pais estão principalmente relacionados, e nossos irmãos mais velhos também, à imitação. Você pode ver que uma menina, por exemplo, ela brinca de casinha, um menino brinca de casinha, o rapaz também vai lá, pega um carro, a menina pega o carro, ou seja, eles estão imitando os adultos e isso também é uma forma de aprendizagem. Ele é construído por tentativa e erro. Você se lembra que eu falei lá atrás que o senso comum ele não se baseia em método? Se ele não se baseia em método, eu vou utilizar tentativas e erros até acertar. E, sem dúvida, desta forma, não tenha dúvida que ele é passível de erro. Ok? E nem sempre esse conhecimento empírico, por não ser baseado realmente em método e em dados reais, ele não nem sempre ele é válido. Eu vou dar um exemplo para você que certamente você já ouviu falar em algum lugar, que é um ditado muito popular, que diz o seguinte: mulher no volante, perigo constante. Certamente você já ouviu falar isso. E certamente a maioria dos homens provavelmente acredite nele. E provavelmente a maioria das mulheres não concorda com ele, certo? Pois bem, meninas, vocês estão certíssimas. Esse dado ou essa informação de senso comum, ela não é real. As pesquisas científicas mostram que a mulher se envolve muito menos em acidentes do que os homens. E aí você vai dizer, mas professora, tem muito mais homem motorista do que mulher. Não, relação proporcionalmente, tá? Digamos que se a gente tiver 30% de motoristas mulheres e 70% de motoristas homens, esses 30%, o percentual dentro desses 30% da população é muito menor do que o percentual dentro, considerando uma população absoluta, dentro da população masculina. Então, é um conhecimento popular ou de senso comum, ou ainda conhecimento empírico, também é conhecido por este nome, que não é real.
Mas, lembrando lá que nós temos uns vasinhos de planta lá no nosso slide, né? Esse dado, ele é real. Aí, realmente, as plantas, as ervas, elas são uma excelente fonte, muitas vezes, de vitaminas, de remédios, e que vem lá de nossas avós. Quantas vezes a sua avó, a sua mãe disse, olha, você está muito agitado, eu vou te fazer um chazinho de erva cidreira, você está com problemas estomacais, etc., eu vou fazer um chazinho de erva doce, eu vou fazer um chazinho de boldo. E esses conhecimentos, a grande maioria deles tem um fundo de verdade, eles são reais. E é um conhecimento de senso comum. Percebeu como o conhecimento de senso comum, sem dúvida, ele é válido? Claro que alguns conhecimentos de senso comum, eles são mais, na verdade, pré-conceitos ou pré-concebidos e não são reais. Mas a maioria deles, principalmente aqueles que vêm lá das nossas avós, dos nossos avós, dos nossos ancestrais, têm um fundo muito grande de verdade. Certo? Vamos voltar lá para o quadro, então, para nós fecharmos a nossa situação-problema? Então, neste caso, o Gustavo deve identificar qual é o senso comum dos moradores do bairro e entender por que eles estão tão bravos, por que eles estão tão revoltados com a situação. E aí ele precisa, inicialmente, conversar, então, com os moradores do bairro e entender qual é o senso comum, qual é o conhecimento popular, qual é a visão desses moradores em relação ao problema da água. Analisar as normas a respeito da má utilização da água. Então, ele certamente identificou que os moradores, principalmente por estarem recebendo multas, eles estão utilizando a água de forma errada. Eles estão tomando banhos muito longos, eles estão deixando mangueiras, torneiras abertas, torneiras pingando, eles estão lavando o quintal com grande frequência, ou seja, esses moradores, por estar sendo multados, certamente eles não estão seguindo alguma regra imposta pela prefeitura para combater a falta de água. E diante disso, então, ele precisa pesquisar as causas reais da falta de água e relacioná-las às ações da prefeitura e dos moradores. E identificando as causas reais de falta de água, ele vai partir, então, sair do conhecimento de senso comum e vai adentrar no universo do conhecimento científico. E com base nas ações anteriores, ou seja, da pesquisa que ele fizer, ele vai poder, primeiro, identificar se a ação dos moradores é baseada no senso comum, ou seja, se eles têm alguma razão em sua reclamação ou realmente eles estão baseando-se basicamente em suposições. Ele vai determinar ações que possam resolver esse problema, ou seja, existem formas de conscientizar a população de que eles estão enganados, de que eles não podem se basear em suas próprias conclusões e procurar entender por que a população, por que a cidade está enfrentando esse racionamento de água. Depois que ele determinar essas ações, que ele identificar, ele precisa explicar à população qual é o real motivo da falta de água. E aí ele precisa demonstrar, então, que estão atuando aí as variações climáticas, ou seja, vamos supor que chovia X milímetros na cidade até 5 anos atrás, hoje chove X menos 5, não sei, realmente não tenho conhecimentos em relação a isso, mas ele pode identificar através da pesquisa científica em que situação está as chuvas no município. Além disso, identificar também quais são as razões que a população está sendo multada. Por que esse morador foi multado?
ele estava lavando o quintal em um dia de racionamento de água, por exemplo. E, finalmente, para fechar esse acordo e realmente tirar a população dessas conclusões de senso comum, ele precisa demonstrar as consequências da utilização incorreta ou exagerada da água. Ou seja, ele precisa mostrar para os moradores que a falta de água não é causado pela prefeitura. A prefeitura pode até ter algum problema nisso, pode não ter feito investimentos em melhorar a captação de água, pode não ter feito investimento. Se for um tratamento de água municipal, pode ser que seja um tratamento de água estadual, dependendo do local do Brasil. Essa água distribuída é de responsabilidade do município, em outros lugares é responsabilidade do Estado, mas enfim, ele precisa identificar as reais condições e aí começar a desenvolver o seu projeto de trabalho científico. Ele precisa começar a efetivamente buscar dados e compilar e colocar no papel dados reais, dados efetivos, ok? Voltamos já, então, para a nossa terceira situação-problema. Agora você já resolveu com o professor 2 situações-problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP. Muito bem, nós estamos avançando e tomando intimidade com a metodologia científica, não é? Como eu disse a você, eu sou uma apaixonada pelo tema. Adoro trabalhar e eu acho que tudo é explicável através ou por meio da metodologia científica. Vamos voltar lá para o quadro, então, para conhecermos mais um tipo de conhecimento? Muito bem, então vamos lá. Na situação problema 3, o Gustavo procura a prefeitura para solicitar a ajuda na resolução do foco de dengue. Então, a cidade não está enfrentando somente a falta de água. As chuvas, mesmo diminuídas, estão causando um sério problema de saúde pública no município, que é um foco de dengue. Mesmo que o projeto contenha as informações necessárias para impedir esse problema futuramente, mas até ele implantar esse projeto, até desenvolver e implantar o projeto, demora muito tempo. E a situação realmente é de emergência e deve ser resolvida o mais rápido possível. Diante disso, então, o Gustavo realiza uma reunião aberta com os moradores para divulgar que a prefeitura vai fazer visita nos imóveis, vai fazer visita para fiscalizar se essas pessoas, se os moradores estão tratando de forma responsável a questão da dengue. Entretanto, o Manuel, que é um morador da cidade, ele não concorda e ele resolve que a prefeitura, que os fiscais da prefeitura não vão entrar em sua casa. E aí eu te convido a refletir o seguinte: de que forma o conhecimento filosófico pode representar a possibilidade do Manuel, o nosso morador lá intransigente, agir de forma racional? Lembra que eu falei lá no início da nossa aula que o conhecimento filosófico, ele busca entender a razão das coisas, ou seja, ele busca racionalizar o conhecimento? E é isso, então, que nós vamos procurar fazer com que o Manuel faça, que ele entenda que ele não está agindo de forma racional. E aí, outra pergunta que eu faço, que eu te convido a refletir é: quais são as contribuições do conhecimento filosófico para a construção da cidadania?
Além disso, como utilizar os conhecimentos ou os preceitos éticos na escolha de estratégias de resolução dos problemas que se apresentaram? Existe relação entre filosofia e senso comum? Quando compreender melhor a prática da reflexão, Manuel poderá agir com vistas não somente ao seu bem, mas também ao bem da comunidade? Ou seja, será que o Manuel está agindo segundo o conhecimento filosófico ou segundo o conhecimento de senso comum? Será que ele está preocupado com o seu próximo ou está sendo racional em suas atitudes? Ou ele simplesmente está acreditando que a prefeitura quer multá-lo mais uma vez? Muito bem, vamos voltar lá para o quadro então, para nós resolvermos, problematizarmos e depois resolvermos a nossa situação problema? Bom, inicialmente nós vamos ver o conceito e qual é o objeto de estudo da filosofia. A filosofia, então, ela pode ser caracterizada como a tentativa da razão em resolver os problemas humanos e discernir, veja bem, olha que coisa importante e interessante, entre o certo e o errado. Ou seja, dentro das minhas atitudes, eu posso tanto optar em agir de forma correta, de forma ética, como agir de forma errada ou de forma antiética. Nós temos, mesmo dentro da filosofia, dentro dos filósofos, dois tipos de atitude ou dois tipos de preceitos. Uma muito negativa e uma bastante positiva. Essa atitude filosófica negativa é aquela que nega o valor do senso comum. Então, para determinados filósofos, o conhecimento de senso comum, ele não tem valor nenhum. E nós já vimos que o conhecimento de senso comum, ele é bastante importante. Por quê? Porque através dele, lá desde que nós nascemos, que nós construímos a nossa personalidade, concorda? Então, sem dúvida, o conhecimento de senso comum, ele é extremamente importante. E a atitude positiva, ou o pensamento filosófico positivo, é aquele que assume uma atitude crítica diante de todas as situações. Ou seja, ele procura analisar de forma racional todas as situações e prega a ética. Ou seja, e o que é a ética? É a opção pelo bem em detrimento do mal. E nessa situação é bastante importante, é bastante interessante nós definirmos ou nós conceituarmos dois termos que costumam ser entendidos como sinônimos e na realidade eles não são, que é o conceito de ética e o conceito de moral. A ética, ela é perene, ela não está sujeita ao tempo, ela não muda e não se altera com o tempo. Por exemplo, ser uma pessoa honesta, não roubar, não matar, é uma atitude ética em qualquer tempo. Há 100 anos, hoje, daqui a 100 anos, essa atitude sempre será uma atitude ética. Já em relação à moral, ela está muito relacionada a costumes, ela está muito relacionada à sociedade. Por exemplo, no Brasil, uma pessoa casar-se mais de uma vez é uma coisa imoral. Está relacionado, inclusive, é contra a lei, não é ético e não é legal. Em outras partes do mundo, um sheik, por exemplo, costuma ter diversas esposas. E para eles não existe nada imoral ou nada que seja ruim ou que denigre a sua imagem em relação a isso. Ficou claro? Então, a ética é a opção do bem perante o mal.
E a moral ela está muito relacionada ao costume de uma população. Vamos voltar lá para o quadro, então? Muito bem. Então, a ética, ela procura entender por que fazemos determinadas escolhas, porque nós seguimos determinadas regras de conduta moral. Então, se uma conduta é considerada antiético, mesmo que a moral o costume é considerado como normal naquela região, se eu considero antiético, eu não adoto, eu não sigo, ok? Então, e o que é o conhecimento filosófico? Então, ele estimula a análise para a resolução de problemas. Ele procura entender e racionalizar a razão das coisas. Por que que isso está acontecendo? Será que é uma atitude ética? Será que não é? Então, está muito a escolha, como nós já dissemos, é discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E aí nós lembramos lá do Manuel e analisamos, será que ele está agindo corretamente? Será que ele está agindo de acordo com a razão? Então, essas relações conceituais estão muito relacionadas na relação entre certo e errado. Ok? Então, o conhecimento filosófico, ele atua basicamente nisso. E qual é a relação entre o conhecimento científico e o conhecimento filosófico? Uma informação muito importante ou um papel muito importante do conhecimento filosófico, quando nós relacionamos esse conhecimento ao conhecimento científico, é exatamente relacionado à ética em pesquisa. Como, por exemplo, você mais velho, ou como eu, deve se lembrar dos experimentos da ovelha Dolly, por exemplo. A ovelha Dolly, ela não foi gerada naturalmente no ventre de sua mãe. Ela foi criada em laboratório. E isso causou extensas discussões se seria uma pesquisa ou uma atitude ética ou não, tanto que praticamente se eliminou, não se tem feito pesquisas nessa área. O tratamento com embriões humanos também é muito discutido. As pessoas fertilizam, né, óvulos e guardam embriões, congelam, e aí depois as pessoas não querem mais ter filhos. Aí se discute se destruir esses embriões é uma atitude ética ou não. Então, a relação entre filosofia ou conhecimento filosófico e conhecimento científico está muito relacionado na base da pesquisa científica, de se optar pela ética quando se trabalha em pesquisa, ok? Então, nós vimos até agora que o senso comum é extremamente importante para a pesquisa científica ou para o conhecimento científico, e agora nós estamos vendo que o conhecimento filosófico também é extremamente importante para o conhecimento científico. Ok? Vamos voltar lá para a tela, então, para nós resolvermos a nossa situação-problema? Muito bem. Então, neste caso, o Gustavo ele vai utilizar o conhecimento filosófico para demonstrar ao Manuel que ele precisa pensar em toda a situação, visualizando outros aspectos, não somente o seu interesse pessoal. O Gustavo deve assessorar o Manuel a visualizar os outros aspectos que estão ocultos para ele inicialmente, como, por exemplo, que o foco da dengue pode até não atingir a ele de repente, mas está presente na casa dele, sem dúvida, pode afetar todo o bairro, pode causar mal a muitas pessoas, fazer com que muitas pessoas fiquem doentes. E que a saúde de outros moradores dependem de suas ações.
Então, segundo o conhecimento filosófico, o Gustavo precisa mostrar ao Manuel que as suas atitudes ou que ele deve optar pelo bem em detrimento do mal. Ele precisa adotar, então, atitudes éticas, ok? Nós não optamos realmente não falar ou não detalhar o conhecimento religioso, porque ele é bastante específico ou ele é muito particular de cada um de nós e ninguém está certo. E quando se fala em conhecimento religioso, não existe certo e errado, existe acreditar ou não acreditar, e eu concordo até que quem é ateu, quem não acredita em nada, é um conhecimento religioso. A sua crença é de que não existe um Deus ou que algo cósmico ou algo superior que não atue de forma nenhuma em nossas vidas. Então, o conhecimento religioso, ele, na verdade, até, ele se contrapõe muito ao conhecimento científico, porque ele é totalmente improvável. Eu não tenho como provar que existe um Deus, que existe uma força espiritual maior que rege todas as coisas. E o conhecimento científico, ele se contrapõe muito ao conhecimento religioso. Mas, sem dúvida, a nossa personalidade, o desenvolvimento da humanidade, o nosso conhecimento tanto individual quanto de sociedade, sem dúvida, sofre influência dos 4 tipos de conhecimento que nós discutimos aqui. Ok? Voltamos já para a nossa situação, problema número 4. Até agora, vimos 3 situações-problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você tá vendo que a pré-aula é a chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! Muito bem. Estudamos os 3 conhecimentos que colaboram com o conhecimento científico. E, finalmente, nós chegamos no objetivo maior da nossa aula, que é o conhecimento científico. Vamos lá para o quadro, então, para nós vermos qual é a nossa última situação, problema da unidade 1. Bom, a Marilda, ela é moradora do mesmo bairro que o Gustavo. E ela está encontrando dificuldades para encontrar água potável. Ou seja, os estoques de água potável dos supermercados, das distribuidoras de água engarrafada, etc., estão se esgotando. E a população realmente está enfrentando uma situação bastante preocupante. A Marilda, então, ela procura o Gustavo e sugere a ele que seja incluído no projeto que o Gustavo está desenvolvendo o projeto de construção de poços artesianos. Para quê? Para resolver de vez os problemas que a população de Molhados está enfrentando. E aí a pergunta que eu te faço e te convido a refletir nessa situação, problema de número 4, é: de que forma Gustavo pode resolver a questão dos poços artesianos por meio do conhecimento científico? Então, nessa última situação, problema, nós vamos verificar, nós vamos pesquisar e entender como que o conhecimento científico colabora para a ciência, para o desenvolvimento, para a construção de conhecimento. Vamos lá para o quadro para nós começarmos a problematizar a nossa situação, então? Como nós falamos lá do início da nossa aula,
A ciência, o conceito de ciência, ela está relacionada à construção do conhecimento sistematizado. É a busca pela verdade no entendimento dos fenômenos. O conhecimento científico, então, como nós falamos, é aquele conhecimento baseado em métodos. Então, todo o conhecimento que é baseado em métodos, eu posso defini-lo como conhecimento científico. Ele promove o entendimento dos fenômenos e, consequentemente, ele procura a causa desses fenômenos, ok? Você se lembra que eu falei lá no início da nossa aula que eu identifico, eu sei e defino o conhecimento científico é quando uma pesquisa que eu fiz aqui em Londrina, onde eu estou, possa ser comprovado em qualquer outro lugar do mundo. Ou seja, se eu fiz uma determinada pesquisa baseada em um determinado método, eu vou, qualquer outro profissional da área de administração como eu, que faça esta mesma pesquisa, utilizando as mesmas ferramentas, baseando-se nos mesmos métodos, vai chegar aos mesmíssimos resultados em qualquer outro lugar do mundo. Então, isso é a construção do conhecimento científico. E como é que ele se desenvolve? Como que se desenvolve um projeto de pesquisa científica? Vamos lá para o quadro para dar uma olhada? Muito bem, nós temos algumas etapas para desenvolver esse método ou essa pesquisa científica. Inicialmente, eu preciso identificar ou propor um problema de pesquisa. E no nosso caso aqui, qual é o nosso problema de pesquisa? Geralmente o problema de pesquisa, ele é proposto em forma de pergunta, ok? Então, no nosso caso aqui, nós temos como problema de pesquisa o quê? O que está causando a falta de água em molhadas? Então, essa é a nossa proposta inicial. Baseando-se nisso, o que o Gustavo está fazendo? Ele está fazendo uma pesquisa de base. Então, ele está identificando o quê? Que ele está procurando identificar por meio dessa pesquisa quais são as variáveis que estão influenciando no nosso problema de pesquisa proposto, ou seja, na falta de água. Baseando-se, então, nessa pesquisa de base, ele vai levantar hipóteses. E aí, nas hipóteses, como nós já falamos lá atrás, estão envolvidos o quê? Os problemas de chuva, a queda, né, no índice de chuva da cidade, a falta de conhecimento da população em relação às causas, e isso está fazendo com que os moradores desperdicem, gastem mais água do que o necessário, está fazendo com que as pessoas não se precavenham em relação ao combate à dengue, e etc. Então, eu levantei as hipóteses, tá? Levantou-se as hipóteses, você vai experimentar para quê? Para comprovar se essas hipóteses são reais, se realmente as causas da falta de chuva lá em Molhados são as hipóteses que eu levantei aqui inicialmente. Depois que eu fiz esse experimento, eu vou analisar os resultados aos quais eu cheguei. E aí eu vou elaborar o meu relatório de pesquisa. Se as hipóteses que eu levantei aqui em cima forem falsas, o que eu preciso? Voltar lá e propor novas hipóteses. Eu preciso criar uma nova ideia do que realmente está causando a falta de água, já que eu confirmei que não é exatamente aquelas hipóteses que eu levantei. Então, eu vou voltar lá para as minhas hipóteses e deste passo em diante eu vou refazer.
Eu fiz o meu relatório e confirmei. Realmente, as hipóteses que eu propus ali atrás, realmente são as causas da falta de água no município de Molhados. Diante disso, eu vou, então, implantar as ações que eu identifiquei como ações que são possíveis de resolver o problema. Uma delas, por exemplo, a construção de poços artesianos, certo? Eu quero usar um exemplo para te mostrar o que é exatamente um método e o quanto a metodologia científica precisa ser exata. Vamos ver, se eu te perguntasse agora, o que você fez hoje desde a hora que você acordou? Aí, de repente, você poderia, se você trabalha, poderia me dizer o seguinte: bom, eu acordei, eu tomei banho, eu tomei café da manhã, eu saí de casa, fui trabalhar, cheguei no meu trabalho, fiz isso, isso e isso, e assim você conta a história do seu dia. Para a metodologia científica, sabe o que aconteceu? Você acordou, você tomou o banho deitado em sua cama, porque você me contou que você levantou? Você me contou que caminhou até o seu banheiro, até o seu chuveiro, que você tirou a sua roupa, que você abriu a porta do box ou a cortina, ou eu não sei como é o seu banheiro, que você abriu o chuveiro ou que você pegou o balde, não sei. Não, então vamos voltar lá para o seu acordar, para a sua cama. Você acordou, muita gente dorme em rede também, né? Então lá na sua rede, deitadinho lá na sua rede, você tomou o banho sem tirar o seu pijama, sem tirar a roupa, deitado ainda na sua roupa e molhado, você tomou o seu café da manhã. Depois que você tomou o seu café da manhã deitado e molhado, de alguma forma você deu um jeito de chegar no seu trabalho. Então, percebeu o quanto é importante detalhar na metodologia científica? É exatamente isso. Eu preciso dar detalhes de todas as etapas do meu processo de pesquisa. É por isso que eu te digo, o que eu concluo, o que eu pesquiso hoje aqui, se eu fizer detalhadamente como nós descrevemos, pode ser confirmado nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Austrália, em Manaus, Campo Grande, Cuiabá, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, ou seja, independe do local, depende sim dos métodos que são adotados para se desenvolver aquele projeto de pesquisa. Ok? Vamos lá para o quadro então, para nós fecharmos a nossa situação-problema. Então, como que nós vamos resolver com o Gustavo a nossa situação-problema? O Gustavo deverá utilizar, então, o conhecimento científico para quê? Para angariar provas de que as suas teorias, de que as suas hipóteses são válidas, angariar evidências do que aquilo que ele identificou como causas são realmente evidências de que elas são causas reais. Ele precisa demonstrar de alguma forma que essas evidências realmente existem e também mostrar que é preciso ter ética nas suas atitudes e também nas suas pesquisas. Diante disso, então, primeira coisa, o primeiro passo, ele vai avaliar o local, ele vai fazer uma avaliação de todo o município, ele vai contratar alguém lá, um profissional que seja dessa área de engenharia, de levantamento de condições de onde pode se localizar água mais facilmente, e aí ele vai fazer um levantamento de hipóteses. Quais locais do município são passíveis ou são prováveis de ter água para que eu possa construir esses poços artesianos? E, finalmente, então,
testar essas hipóteses. Como? Chamar esses profissionais, esses engenheiros, ou quais são os profissionais que fazem esse tipo de trabalho e que comprovem, através de medições, através de equipamentos, através de análise de solo, se esses locais realmente são os locais indicados para a construção dos poços artesianos. Ok? Eu acho que ficou bastante claro, né, através dessas hipóteses, desses exemplos, desse bate-papo que nós tivemos aqui durante a nossa aula, qual é a diferença e qual é a colaboração do conhecimento religioso, do conhecimento popular de senso comum ou ainda conhecimento empírico. Esses três temas, eles dizem exatamente a mesma coisa, e do conhecimento filosófico para a construção do conhecimento científico. Então, o conhecimento científico em si e sozinho, pode-se dizer que ele fica manco, ele precisa da colaboração das demais áreas do conhecimento para que se construa efetivamente um conhecimento científico real, um conhecimento científico válido e que promova o desenvolvimento do ser humano. Como eu disse a você, sem as pesquisas científicas, sem as pesquisas baseadas em métodos, muito provavelmente você não estaria aí no polo, eu estaria aqui e com muitos de vocês, nós estamos em alguns milhares de quilômetros de distância e mesmo assim estamos aqui conversando, estamos aqui nos comunicando e estamos aqui aprendendo juntos, não é verdade? Pois bem, não fossem as pesquisas e os conhecimento científico e o desenvolvimento da ciência e do conhecimento, isso tudo certamente não seria possível ou demoraria muito mais tempo para se chegar a ele. Ok? Voltamos já para o fechamento da nossa aula de hoje. Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Ah, participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Muito bem. Agora, então, eu quero trazer tudo isso que nós discutimos aqui para nós, para o nosso curso de administração, para a nossa graduação e para a pesquisa acadêmica. Vamos lá para o quadro, então? Muito bem, aí eu te convido a refletir o seguinte: qual é o tipo de conhecimento que deve ser utilizado no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos? Qual é o tipo de conhecimento aceitável no desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica, de uma pesquisa aqui na nossa área de administração? Nós podemos, então, utilizar mais de um tipo de pesquisa? Muito bem, vamos lá, então. Veja bem, nós temos aqui, sem dúvida, envolvidos principalmente dois tipos de conhecimento. Sem dúvida, o nosso conhecimento, a nossa experiência de vida, elas são importantes. Mas nós temos dois conhecimentos importantíssimos nessa última proposta de pensamento, nessa última proposta de discussão. Primeiro, você precisa, sem dúvida, utilizar o conhecimento científico para desenvolver trabalhos acadêmicos. Nós não podemos fazer trabalhos acadêmicos baseados em senso comum, ok? Mas eu preciso também utilizar o conhecimento filosófico. Onde, professora? Na ética. Eu preciso, sim, sem dúvida, me basear na ética para desenvolver esse tipo de trabalho.
Então, eu preciso usar um método, eu preciso me basear em autores para defender aquela minha hipótese, aquela minha ideia. Vamos pensar lá na produção textual em grupo? Então, normalmente, os professores pedem para que você se baseie nos livros, para que você se baseie na literatura, para que você faça, claro, sim, também o trabalho prático, mas baseando-se nos autores. E uma coisa que é extremamente antiético, pode-se dizer, e que infelizmente existe muito no meio acadêmico, que é a questão do plágio, certo? Então, nós, sem dúvidas, estamos utilizando aqui dois tipos, basicamente, de conhecimentos. O conhecimento acadêmico, que exige que você desenvolva um trabalho baseando-se no método científico, e o conhecimento filosófico, que convida você a optar pelo bem em detrimento do mal, em optar pelo certo em detrimento do errado. A metodologia científica, quando ela é entendida, ela é apaixonante, porque ela nos mostra horizontes enormes, ela nos mostra formas de trabalho e nos dá resultados que você analisa. E uma coisa muito importante que nós precisamos falar sobre o conhecimento científico. Ele é aproximadamente exato, ele não é exato. Por quê? Porque o conhecimento exato, o que é real e o que é verdadeiro hoje, pode não ser amanhã. E eu vou usar um exemplo. Vamos pensar no átomo. Até há algumas décadas, o átomo era considerado na química como a menor partícula da matéria, ou seja, ele não podia ser dividido. Hoje, a ciência ou a pesquisa científica já mostrou que o átomo não é a menor partícula da matéria. Ele é composto por outras partículas, ou seja, ele tem partículas que são menores do que ele. Ok? Então, a pesquisa científica, eu digo que ela é aproximadamente exata. Por quê? Porque neste momento que eu estou pesquisando, ela é exata. Mas amanhã, daqui 10 minutos, daqui meia hora, ela pode não ser mais. Então, essa é uma característica muito importante do conhecimento científico. Ok? Voltamos já para o nosso momento de pergunta. Até daqui a pouquinho. Olá, vamos lá, temos perguntas. Fico muito feliz. Normalmente, em dia de prova, a gente tem muito poucas perguntas, mas hoje temos perguntas. Fiquei feliz. Muito obrigada pela sua participação. Professora, em todas as áreas da ciência, a causalidade é fator-chave e não tem-se teoria científica, ao menos até a presente data, que viole a causalidade, correto? Corretíssimo. A causalidade, sem dúvida, ela é o fator chave para toda a pesquisa e para todos os conhecimentos. Então, para tudo existe causa e existe efeito. Então, quais são os fatores que estão causando? Por isso que nós propomos um problema de pesquisa. Por que que isto está ocorrendo?
por que o resultado de determinado experimento é esse. E aí nós levantamos hipóteses e depois nós confirmamos as hipóteses que foram levantadas através dos experimentos. Então é exatamente isso. Sem dúvida, a causalidade, ela atua em todo tipo de conhecimento, ok? O senso comum se caracteriza por conhecimentos empíricos acumulados ao longo da vida e passados de geração em geração. Exatamente isso. Não exatamente, mas é a base de tudo. Sem dúvida, o nosso conhecimento de senso comum, o nosso conhecimento empírico, ele é basicamente, vem através da nossa criação. Então, desde que nós nascemos, a forma como nossos pais nos educam, a forma de convivência com os nossos avós, nossos irmãos, mas nós também vamos construindo o nosso conhecimento particular ao longo de nossas vidas, não passado apenas de geração a geração, mas no convívio aí com o seu colega de polo, com o seu tutor de sala, o seu convívio comigo, ok? Com o nosso colega aqui, tradutor de Libras. Então, toda essa convivência, todo esse nosso dia a dia, ele constrói o nosso senso comum. Sem dúvida, é passado de geração a geração, mas também nós construímos o nosso conhecimento de senso comum ao longo da nossa criação, ao longo do nosso desenvolvimento como ser humano. Ok? Muito obrigada, um grande abraço, nos encontramos na próxima aula e eu te convido agora a ver o vídeo de encerramento da unidade 1. Um grande abraço. Olá, estamos chegando ao final da primeira unidade de metodologia científica. Nesta unidade, você aprendeu um pouco sobre a história do conhecimento, entendeu suas principais características e viu de que maneira ele é produzido ao longo do tempo. Você se lembra, né? Nós aprendemos a identificar os diferentes tipos de conhecimento e estudamos a origem deles. Compreendemos o que é senso comum e por que a sua utilização é bastante costumeira. Analisamos a filosofia e sua utilização como suporte para a ciência, por meio do pensamento filosófico. E nos aprofundamos mais no conhecimento científico e suas características. Para atingir cada um desses objetivos, você não estava sozinho. A gente teve uma ajuda essencial, a situação geradora de aprendizagem. Nela, conhecemos a trajetória de Gustavo, morador da cidade de Molhados. Lá havia um problema sério de racionamento de água. Por isso, Gustavo foi atrás de uma empresa para realizar um projeto social de conscientização e informação aos moradores da cidade. Afinal, o desconhecimento da população sobre as causas do problema agravava bastante a situação. Com essa base, nós trabalhamos nas SPs da unidade. Na SP número 1, vimos que Gustavo entende as causas da falta de água em seu bairro. No entanto, ele precisava organizar seu conhecimento para escrever o projeto e transmitir tudo o que ele sabe aos seus vizinhos. Como ele poderia fazer isso? A resposta para essa pergunta é que ele deveria seguir um processo de construção do conhecimento. Gustavo precisava reunir seu conhecimento acumulado e aplicar a uma realidade vivenciada, com um olhar específico para a comunidade local. Ele deveria então levantar evidências, obter dados objetivos e verificáveis e, então, aplicar a essas informações uma análise que permitisse encontrar ações concretas para solucionar o problema. Na segunda SP, Gustavo decidiu conversar com os moradores da cidade. Ele descobriu que, para a maior parte deles, a falta d'água não passava de um problema político e a culpa seria, então, da prefeitura. Mas Gustavo sabia que havia causas maiores do que apenas uma questão política nesta situação. Como ele poderia fazer para saber se os moradores estão confiando demais no senso comum? Para isso, Gustavo precisava constatar que os moradores não estavam investigando o problema em sua origem. Ele precisava entender que as conclusões dos moradores não partiam de fatos objetivos, como dados concretos, pesquisas, análises de ações e entrevistas. Chegamos então à terceira SP,
na qual notamos que o projeto de Gustavo incluía a intervenção da prefeitura para ajudar no combate à dengue em seu bairro. No entanto, um dos moradores se recusava a deixar a prefeitura entrar em sua casa para conferir a existência de água parada. De que forma o conhecimento filosófico poderia fazer com que este morador agisse racionalmente? Nesse caso, você ajudou Gustavo a entender a importância de conceitos filosóficos como a ética para a resolução de problemas. Assim, ele pôde compreender que a prática da reflexão é essencial, especialmente quando se tem a responsabilidade de uma gestão, como é o caso da prefeitura. Na quarta e última SP, nós nos deparamos com uma sugestão que uma moradora fez ao projeto de Gustavo, a construção de poços artesianos no bairro. Gustavo gostou da ideia, mas, por se tratar de uma questão importante como a água potável, decidiu que não tinha bases para julgar se essa construção era apropriada. Para chegar a uma conclusão, Gustavo teve de usar o conhecimento científico. O seu papel foi orientar Gustavo neste sentido, propondo a criação de hipóteses e experimentos. Ok, então agora é a sua vez. Você pode identificar outras situações que já vivenciou em que aplicou métodos de investigação científica e outros tipos de conhecimento, como o senso comum, religioso e filosófico. Não se esqueça também de discutir e compartilhar com seus colegas situações em que os diferentes tipos de conhecimento foram aplicados. Ah, e tem mais uma dica bacana. Eu indico Gênios da Ciência, Galileu, de Peter Jones, um documentário sobre a vida do físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano Galileu Galilei. Ele apresenta sua vida, os conflitos entre religião e ciência, seus estudos e a importância das suas descobertas. Nesse documentário fica fácil entender qual o papel do contexto social e das convenções da época no desenvolvimento do pensamento científico e quais foram os motivos que levaram à rejeição da Igreja aos estudos de Galilei. Aproveite essa dica e procure por mais informações relacionadas ao tema desta unidade. E vamos combinar uma coisa? Volte ao seu livro didático para aprofundar seus estudos. Ah, outra coisa importante, não deixe de fazer e rever os questionários das pré- e pós-aulas, tá bom? Eles vão te ajudar a aprimorar o seu aprendizado. Esta unidade se encerra aqui. Bons estudos e continue colocando seus conhecimentos em prática.